Glória a Deus. Há uma atmosfera diferente hoje aqui. Muito. Isso não é emoção não, irmãos. Isso é presença. E eu entendo que esse lugar, ele foi dado por Deus para ser transformado, para transformar vidas. E para que aqueles que aqui chegavam, assim como foi dito, né, algum tempo atrás, né, foi revelado isso sem saber que existia, que as pessoas vão chegar aqui, vão ser discipuladas, e as pessoas vão discipular a outros. As pessoas vão ser abençoadas, e as pessoas vão abençoar a outras. E a gente vê nesses 6 anos, né, quanta coisa aconteceu. E quanta coisa vai acontecer. Porque nós cremos num Deus que é poderoso e nós vivemos, né, o pastor, a pastora, a gente sempre entende isso, que a igreja ela precisa ficar firmada na palavra. Porque quando ela é firmada na palavra, né, ela vai entender que o Espírito Santo é que move as coisas, é que sua vida é que move as coisas, é que onde você for, você precisa ser realmente aquele que transmite aquele discipulado de Jesus, fazer aquilo que Jesus faz. E nós estamos nessa semana, estamos nos 40 dias, né, no Evangelho de Mateus, e nós estamos falando sobre o discipulado de Jesus, né, e discipulado, né, ele, né, já foi dito isso aqui, é bom sempre repetir, que Jesus poderia simplesmente, né, dar um toque, né, e todo mundo ser discipulado, todo mundo, não, mas ele escolheu eu e você para sermos discípulos dele, para que propagasse esse evangelho com a sua vida, com o seu dia a dia. Então, nesses 40 dias, será um tempo que nós vamos refletir mais ainda sobre as nossas próprias caminhadas, nosso dia a dia, porque a verdade é que nós chegamos aqui no grupo de vida, ou no domingo, somos abençoados, recebemos aquela palavra, nós saímos com aquele, né, gás todo, né, na presença de Deus, mas no dia seguinte, um tropeção, a gente já esquece, né, a tendência é esquecer daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai continuar fazendo. Quando a gente vê algumas coisas acontecendo, quando vê pessoas sendo abençoadas, quando vemos pessoas sendo testemunha do que Deus está fazendo, e a gente vê que o semblante muda, que o andar muda, que o falar muda, que o posicionamento diante das circunstâncias mudam, porque a presença de Deus, ela está na vida de cada um. E nós, nesses 40 dias, nós precisamos entender que é uma maneira que nós temos de questionar a nós mesmos. Quantas coisas eu tenho me questionado, quantas coisas você precisa questionar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é simplesmente alguém, né, que faz algo para o seu mestre, mas aquele que se parece com ele. Você se parece com Jesus? Eu me pareço com Jesus. Não é parecer na feição, porque se fosse depender disso, estava dentro d'água, né? Não dava jeito. Mas é o parecer, né, nas ações, na maneira de viver, na maneira de entender o outro. E Paulo, ele quando escreve lá no Timóteo 1 e 2, diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevendo a Timóteo, ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente vê que cada vez que alguém é discipulado, alguém vai crescer e vai transmitir para o outro aquilo que aprendeu. Eu costumo dizer que, às vezes as pessoas costumam dizer assim, olha, as pessoas são falhas, e são mesmo, nós somos falhos. E as pessoas às vezes costumam dizer assim, olha para Jesus, não olha para a pessoa, não. Não, meu irmão, olha para mim, olha para você, que apesar das falhas,
mas você está cada vez mais prosseguindo para o alvo que é Cristo. Você sabe reconhecer quando você erra, você sabe reconhecer quando você está no caminho errado, você sabe reconhecer quando seus pensamentos estão errados, porque o Espírito Santo te move. Por isso você tem que andar, e eu precisamos andar, que as pessoas olhem e digam: esse aí, essa aí é um servo e uma serva do Deus vivo. É diferente o posicionamento dele, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de atravessar os problemas. É diferente, não é porque sou eu, não é porque é você, é porque aquele que habita em nós, ele é maior para poder nos conduzir quando nós entendemos que ele é o Senhor das nossas vidas. Devemos reconhecer, né, que quando as Escrituras, quando falam lá nas bem-aventuranças, vamos falar um pouquinho à frente sobre isso. Já fizemos um estudo aqui muito, muito bom. Quem não veio perdeu sobre as bem-aventuranças. Mas quando lá no capítulo 5 a 7 de Mateus, ele narra o maior sermão de Jesus. É o maior sermão escrito nos Evangelhos, né? E esse sermão ele foi realizado com o objetivo de ensinar aos discípulos. E nós somos o quê? Somos discípulos do Senhor. E cada vez que nós buscamos a presença do Senhor, ouvimos a palavra, nós precisamos entender que essa palavra, ela vem para nos conduzir cada dia mais para perto do Senhor. E algumas coisas nós vamos aprender hoje, né, rapidamente, porque são muitas coisas, e talvez teria que ter uns 2 ou 3 cultos, mas vamos aprender sobre a essência, né, de ser, né, discipulado, ou do seu discipulado, né, e como podemos viver na presença do céu. O discípulo de Jesus, ele apresenta a real felicidade, né, e lá em Mateus de 5 a 10, ele vai dizer, pode colocar, né, vendo as multidões, Jesus abriu o monte, subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos, olha só, seus discípulos fizeram o quê? Aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, vamos lá, segue, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então, irmãos, se você pegar esse sermão da montanha, e eu pegar esse sermão da montanha e começar a aplicar na minha vida, e dizer, eu quero ser bem-aventurado, né? Bem-aventurado quer dizer muito feliz, e a real felicidade está nisso, e nós entendermos que o Senhor é quem conduz, e é a palavra dele, né? Eu até lembro de uma história do meu filho do meio, né? Como eu viajava muito, morei em alguns lugares, e um dia nós estávamos lá na casa do meu sogro, e no culto doméstico, e estava falando sobre as bem-aventuranças, e ele chegou, catucou a mãe e falou assim, mãe, nós somos bem-aventurados, né? Aí, nós somos, porque nós fazemos uma opção de aventura, a gente viaja para aqui, viaja para ali, né? Mas não é esse bem-aventurado. Hoje ele é um bem-aventurado, né? Porque ele é feliz, é um pastor no reino do céu, mas a gente não esquece desses detalhes, né? Mas a bem-aventurança é a felicidade real, e você alcança isso quando você começa a olhar para esse sermão, né? Esse sermão é conhecido como as bem-aventuranças. Então, isso significa mais do que um estado, né, emocional, representado pela palavra feliz, mas sim, é um estado espiritual. É a felicidade que o homem não pode tirar, é que as perturbações da vida, né, é que os problemas da vida não pode tirar. Isso é ser bem-aventurado, né? E como são felizes, né? Lá em Salmos 119, 2 diz, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Quão bem-aventurados! E quanto nós falhamos nisso, né? E quanto nós, às vezes, deixamos, muitas vezes, de meditar, de viver na palavra, de buscar esse entendimento, né? Em razão de nossos afazeres, excesso de fazeres, né? Nossas redes sociais, né? Nosso eu acho isso, eu penso isso, eu quero mais aquilo,
Mas a verdade é que quando nós nos debruçamos, né, no dia a dia, buscando ao Senhor, né, a gente vai entender que nós somos bem-aventurados. E você e eu, nós só podemos ser bem-aventurados quando nós buscamos e vivemos o Senhor. Outro ponto que diz que o discípulo de Jesus ele pode marcar a diferença no mundo. O discípulo, eles entendem assim, tá? Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho e eu preciso marcar a diferença no mundo. A pergunta que a gente precisa fazer, eu preciso fazer, você precisa fazer, eu tenho marcado isso? Eu tenho a marca da diferença do mundo? Alguém no meu trabalho olha e diz, esse camarada é diferente, essa menina é diferente, na escola é diferente, no andar, na vizinhança é diferente? Eu preciso, você precisa nisso. E a palavra de Deus diz assim, a vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E continua dizendo, e vocês são a luz do mundo, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu falar uma coisa. Quem gosta de churrasco aqui? Ninguém, né? Mas quer ver uma coisa? Você pode botar, né, a carne, maior filé mignon, filé argentino, que seja. Você pode botar a carne melhor do mundo. Mas se tu não botar sal, o que acontece? Ninguém consegue comer. A comida, né, ela pode ser muito bem temperada. Pode ser os temperos, né, diversos que tem aí, mas se não tiver sal, é difícil, não é? E eu e você, na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, onde nós andamos, nós fazemos a diferença, nós somos o sal. Nós precisamos entender que, como discípulos de Jesus, nós chegamos em lugares difíceis, lugares de comportamentos avessos àquilo que a palavra de Deus ensina, e ali você ser o sal, ser aquela pessoa que vai salgar aquele ambiente. Às vezes está no trabalho e está a gente murmurando, não, porque o patrão é isso, porque eu estou fazendo muita hora extra, e por quê, né? E de repente você está fazendo coro, dizendo, é mesmo, é verdade, né? Cambada de, né, capitalistas, tal, aí você começa a entrar, né? Não, discípulo de Jesus, ele entende que ele tem que fazer a diferença. Se Deus colocou você no trabalho, se colocou na faculdade, se colocou em algum lugar, é para que você faça a diferença. E essa diferença é só feita através do Espírito Santo de Deus, quando nós somos discípulos e aprendemos de Jesus. E a gente entende que cada dia que passa, a humanidade ela vai piorando, mas nós precisamos ser o sal, para salgar essa cidade, para salgar o próximo, para que eles vejam que a luz que há também em nós, é uma luz que brilha, e essa luz não é minha, essa luz é do Senhor. A luz que brilha em cada um de nós aqui, eu e você, é a luz que precisa brilhar, é a luz do Espírito Santo. Você e eu não precisamos de glória nenhuma, e nem temos nada para ter glória, mas nós precisamos ser luz para que a glória de Deus seja manifesta em nós. Jesus fala lá em Mateus 5,14, ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas aqui no Sermão do Monte, ele deixou claro que essa missão deveria ser continuada por todos nós. Nós precisamos continuar. E às vezes nossa lamparina, nossa luz está tão fraquinha, né? Nós estamos tão apagadinhos, né? Que a gente fica assim, gente, o que está havendo comigo? Se derrame aos pés do Senhor. Comece a buscar o Senhor intensamente. Comece a mudar o teu propósito do coração, as prioridades do seu coração, para que você alcance realmente e seja luz e que essa luz brilhe. O discipulado de Jesus também, ele apresenta uma justiça real, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por eles, para que os perseguem, ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Quanto difícil é a gente orar para o inimigo, né? Ou aqueles que se levantam, que às vezes nem é inimigo, gente.
Às vezes é o inimigo que levanta alguém para se tornar seu inimigo. A verdade é essa. Ele é uma alma igual eu e você. E se a gente não tiver um propósito disso, de viver, né, essa palavra, né, de amar ao próximo, não, além disso, né, amar os seus inimigos. Ah, mas eu não tenho inimigo. Quem pensa que você não tem? Você às vezes acha que não tem, mas você num serviço tem alguém que fica no seu calo, né, Ana? Então, tem sempre alguém que fica lá, né, irmã Angelita, né, ali, né, mas a gente tem que, a palavra que eu sempre digo, ame, ame. E eu digo, já contei isso aqui, mas a Leide está aqui, ela lembra bem do Orlando, né, que era um amigo, era um parceiro, e se tornou o meu inimigo. E depois, mas eu nunca tive como inimigo. Hoje, ele é grato a mim e a minha família, porque o que Deus fez na vida do filho dele, através de nós, onde ninguém queria mais o filho, porque ele estava, né, e ele me ligou e Deus foi movendo. E hoje esse menino é pastor lá em Salvador, é uma bênção. Mas se eu odiasse, mas se eu colocar, não, você me fez isso, fez aquilo, quero teu filho aqui não. Vaza! Né? Como é que estaria esse menino? Como todos os outros amigos dele, morreram. Todos eles morreram, todos eles diziam assim, mataram fulano. E todo o grupinho de mataram ciclano. Né? E para a glória de Deus, agora eu digo isso, irmão, é duro? É. Para mim foi duro? Foi. Entendeu? Foi difícil? Foi, porque muitas vezes, né, eu sempre dizia assim, eu sou teu amigo, mas você não é meu amigo. Mas por quê? Não é porque eu sou bom não, gente. Eu sou o pior dos homens, mas é porque o Senhor habita em mim. E se eu não viver a palavra dele, eu não sou digno de caminhar nessa vida. Porque se você vive só em função daqueles que te amam, daqueles que fazem a tua vontade, ou daqueles que não se levantam contra você, se você vive só em função daqueles que ficam, né, te abanando, né, fazendo aquele... Não, você precisa entender que cada pessoa, é uma alma que necessita da presença de Deus. E nós somos essa presença. Precisamos ser, irmãos. Precisamos ser. E essa justiça real, né? Porque o Evangelho, ele não é sobre os nossos direitos, né? A nossa luta não é pelo nosso direito, mas pela manifestação da justiça de Deus. Quantas vezes você foi injustiçado, né, e você fez biquinho, né, ficou com raivinha, né? Adiantou o quê? Adiantou nada. Mas se você levantasse, né, e fizesse como a Ana fez, amasse, a Ana queria matar, gente. Amasse, e hoje vê vida transformada, né? A Débora conta a experiência lá do trabalho dela, como que eles lutaram com a pessoa, lutaram no sentido espiritual, e o maior resultado que tem é ver essa pessoa transformada pelo poder de Deus. Não tem preço isso, gente. Isso é para o reino, não é para nós. Não é porque nós precisamos de ter esse... Não. Quando a gente conta alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa nesse sentido, fala para mostrar o quanto nosso Deus é um Deus de justiça. Se a gente fosse contar aqui as histórias, né, de justiça de Deus na nossa vida, tinha que ter uma vigília de uns 3 dias. A Lia, então, é mestre nisso. A pastora Lia, que tem, né, você já sabe de algumas histórias que ela conta, e real. Mas Deus é assim. Quando nós entregamos a justiça na mão dele, que ele é um Deus de justiça. O discípulo também, a vida de um discipulado, eles ensina a ter uma vida de oração. Olha só. E quando vocês falarem mal dos outros, não, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele gosta de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Gente, isso é uma coisa muito
muito especial. Quem tem essa oportunidade de ter esse momento no secreto, muda a nossa história, muda a nossa vida. E eu falei no grupo de vida essa semana, né, que a palavra diz que você entra no seu quarto, você fecha os olhos para orar, no seu canto que seja, né, onde quer que você esteja, dentro de um ônibus que seja, né, mas a palavra diz aqui, ó, então seu pai que vê em secreto. Às vezes você não precisa nem falar nada, às vezes você precisa só se derramar na presença dele, porque ele está vendo, ele vê no secreto, né? Ele vê, e quando ele vê, ele muda a história. Quando ele vê, a tua realidade começa a mudar. Quando ele vê, né, você vai entender que cada vez que você olha, né, entra no seu quarto, que o Senhor está te olhando, tá? O Senhor vai fazer a tua vida ter uma mudança. É um momento seu com Deus, é um momento especial, e a vida de oração ela é muito especial, porque na época de Jesus, os fariseus cometiam 2 grandes erros quando estavam orando. Era orgulho, né? A oração é um ato de submissão a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu estou me derramando a tua presença, né? Que envolve, né, entrega, né, e o reconhecimento de que não temos capacidade, né? Ela fere o orgulho, a vanglória e a soberba. Senhor Deus, eu sou o cara, né? Eu faço isso, faço aquilo. Não, Senhor, eu sou um mísero pecador que dependo da tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida todos os dias. Então a oração, o discipulado, ele ensina a ter uma vida de oração. O discipulado também nos ensina a ter uma prática do jejum, né? E essa prática de jejum, né, nós estamos aí, né, nas guerras do jejum dos 40 dias, né? Guerra, né, com pãozinho, né? Eita, aquele pãozinho que eu gosto tanto e eu não vou. É uma guerra espiritual, né? Aquela Coca-Cola, né? Aí, o André até balançou a cabeça ali, ai meu Deus, né? Mas o que acontece? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Presta atenção, né? A gente já foi falado isso. O jejum é eu, né, queimando a minha carne, né? Eu sacrificando a minha carne para dizer, Senhor, toma conta, né? E por isso que é difícil, irmão. Por isso que é difícil. Porque quando nós, né, nos dispomos a entregar ao Senhor aquele tempo, e não é só o jejum, fazer jejum e depois vou... Não, é o jejum, é aquele tempo que você tem ali e na entrega ao Senhor, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me mostre o meu caminho, mostre como eu tenho que seguir, como eu vou seguir, aonde eu vou seguir, porque eu estou mortificando a minha carne para fazer realmente a Tua vontade. O jejum, ele é uma prática espiritual esperada daqueles que são discípulos de Jesus, né? Jejuar é humilhar a alma, né? Salmo 35:3 diz, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Por meio de jejum, eu e você estamos ensinando, né, a sua alma, os desejos, né, que você tem, e quem governa a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Essa é a dependência do jejum, né? Não é uma coisa fazer, quando a gente fala uma campanha, não é para fazer, porque vou fazer, não, é algo que você tem que, intimidade com Deus, na tua intimidade com Deus, você falar, Senhor, mortifica, eu quero que teu Espírito tome conta do lugar da Coca-Cola, tome conta do lugar, vai tomando conta desse lugar que eu quero realmente ficar ali, né, vivendo uma vida em jejum. Outra possibilidade, outro ensinamento que sempre sobre o discipulado de Jesus, ele revela as prioridades do reino para a vida, né? Essas prioridades, eu vivo me batendo com esse negócio de prioridade, porque é uma luta. Prioridade no reino de Deus é difícil, irmãos. E às vezes a gente
coloca outras prioridades sem sentir que estamos colocando a prioridade do reino em segundo lugar. Às vezes é no automático, é por trabalho, por cansaço, por uma opção de coisas, e as prioridades nossas, elas vão sendo deixadas de lado. Essas prioridades que eram importantes, porque diz assim, olha, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E às vezes, né, a gente tem histórias, né, de pessoas que eram, né, servos do Senhor e que tinham vida, né, uma vida humilde, e que Deus prosperou, e que Deus fez crescer, e ele comprou uma casa na praia e parou de vir aos cultos, porque todo domingo ele ia para a praia. Aí a vida espiritual foi decaindo. Decaindo. E a vida da gente, a gente que está em pé, a gente precisa cuidar para a gente não cair nessa cilada. Porque muitas vezes na correria da vida, na necessidade, entre aspas, né, da vida que a gente tem de sobrevivência, de luta por alcançar alguma coisa, nós investimos mais, né, nas coisas que são da terra. Eu já falei isso para os meus netos, falo, e gosto de repetir isso, que serve para muita gente, serve para mim também, né, porque aqui, ó, o pessoal estuda, né, lá não sei quantos anos, faz vestibular, rala quantos anos na faculdade, depois alguns têm que fazer ainda residência, e vai, aí quer casar, né? Aí quer ter casa, né? Aí você vai, tudo por coisas que são terrenas. Não está errado fazer isso, não. Mas eu sempre digo, nunca se esqueçam do investimento no reino dos céus. E a prioridade é lá. Porque quando a prioridade é do reino dos céus, né, tudo vai acontecer segundo o coração de Deus. E você vai ver que as etapas que você precisa vencer na vida, elas vão sendo vencidas automaticamente, que você diz, né, já estou de carro novo, né, e aconteceu. Por quê? Nós precisamos entender que há um Deus que cuida de nós, e nós precisamos cuidar das coisas de Deus, porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. E às vezes a gente fica preocupação com o vil metal, com a necessidade, e tem gente, e existem pessoas que realmente elas valorizam muito a questão financeira, acham que tem tudo. Eu fico pensando aí nesses escândalos que a gente vê assim, gente, para que tanto dinheiro? Vai nem usar isso, vai morrer antes disso. Para que nem a segunda, terceira geração vai... Deu, mas a ganância. Mas é o quê? Olha, eles estão, né, colocando o tesouro deles, né, no lugar errado, onde a traça e a ferrugem, e quando chegar na eternidade, o que vai ser apresentado para o Senhor? Jesus, ele não muda, as prioridades dele continuam. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né, é algo que faz parte de toda uma vida daquele que quer ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, o discipulado de Jesus também, ele nos ensina sobre o amor e relacionamento. Não julguem para que vocês não sejam julgados, ou da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. À medida que usarem, também serão usadas por medir vocês, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Quantas vezes já foi falado sobre isso aqui, né? Mas uma coisa, eu e você precisamos entender que não é material, não é humano, mas é espiritual, quando a gente começa a julgar as pessoas. É um espírito que vem, né, como vai dizer, não, mas Josué é muito feio. Na verdade é para ser dita, mas nem tanto assim, né? Mas é um espírito que começa a dizer, não, porque fulano fez dessa forma. Mas uma coisa é diferente, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, pelos frutos vos conhecereis. E às vezes existem frutos, né, que a pessoa que se diz discípulo de Jesus não condiz com o discipulado de Jesus. Não condiz com aquilo que Jesus viveu, com aquilo que Jesus nos ensinou.
Então, a gente precisa entender que esse relacionamento, eu tinha um chefe, modo de entender, na época de venda, muito antiga, ele sempre, volta e meia, ele sentava em reunião e dizia assim, olha, quando você for julgar alguém, vier alguém com problema, você quiser se levantar, você primeiro senta no lugar do outro, para você entender o que está passando na vida dele. E a realidade. E às vezes nós fazemos assim, ó, fulano, né? Mas esquecemos que tem 3 aqui, ó, apontando para a gente e um apontando para o céu ainda. Você julgar, né? O que você e eu precisamos entender é que o amor de Deus, ele supera, né, todo tipo de entendimento que nós venhamos a ter sobre alguém. E ele vem modificar isso. E ele vai nos dar sabedoria para que o nosso relacionamento, né, de dia após dia, ele vai conquistando a pessoa, mudando o coração, porque a pessoa vai ver que você e eu somos discípulos de Jesus. Não há outra maneira. Relacionamento, né, um pastor, amigo meu, que fui membro da igreja dele lá no Boqueirão, a igreja Água, há muitos anos atrás, ele me disse assim, Josué, vou dizer uma coisa para você, relacionamento é a moeda do futuro. E é uma realidade. Não é por causa do dinheiro, é por relacionamento. Que tem situações que você precisa de ter relacionamento. Mas se você não consegue ter relacionamento, né, no meio da tua família, no meio da tua família bíblica, no meio do teu bairro, no meio da tua vizinhança, você vai fazer relacionamento com quem? A não ser que você seja discípulo de Jesus e ande como Jesus. Jesus andava aqui em tudo quanto era lugar, e tudo quanto era ambiente. E os relacionamentos dele nunca permitiram que ele se tornasse como aqueles. Ao contrário, aqueles que ele se relacionava se tornavam como ele. Então, o relacionamento, ele precisa ter, o discípulo de Jesus precisa ter, né, um amor profundo sobre relacionamento, sobre pessoas. E o último tópico aqui é que o discípulo de Jesus, ele precisa ter uma vida frutífera e profunda. Jesus, ele era frutífero. Aonde ele ia, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram salvas. Jesus, ele tinha uma vida frutífera. Pode passar o verso lá, por favor. Cuidados com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos, porque alguém colher uva de um espinheiro ou figos de... Porque pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Não pode. Os frutos, eles vão demonstrar quem você é, a sua mansidão, temperança, longanimidade, amor, domínio próprio. Isso vai mostrar quem você é diante de Deus, como discípulo do Senhor, fazendo a vontade de Deus. E é natural que um discípulo de Jesus, ele tenha uma vida frutífera. Entendeu? Segundo o pastor Carlito Paz, ele diz que nem tudo o que cresce é saudável, mas tudo que é saudável, cresce. Veja bem, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável, cresce. A palavra de Deus, ele nos ensina a cada dia que nós precisamos ser discípulos de Jesus. E um discípulo de Jesus, ele move, né, para uma jornada de quebrantamento, uma jornada de transformação. Então, somos levados dia, gente, após dia, a ter uma vida de intimidade com Deus. Esse aqui é alguns tópicos daquilo que um discípulo, existe muito mais, mas esse aqui é a base. Se nós aprendermos nessa base, nós vamos ter uma vida frutífera, vamos ter uma vida abençoada, nós vamos entender o irmão, nós vamos ter uma vida diante de Deus que ele vai olhar e dizer assim, aquele ali é meu filho, aquele ali é meu servo, está fazendo a minha vontade. Ele vai dar um tupecão, vai dar cambalhota, mas o Senhor vai segurar e vai dizer, ele é meu, eu vou guardá-lo. E existe, até comprei essa semana, um livro que eu já li há muito tempo, se alguém quiser comprar, ele é até baratinho, mas é um livro que fala muito sobre ser discípulo. Em seus passos, o que faria Jesus? Às vezes, a gente tem alguma atitude que a gente tem que pensar assim, se fosse Jesus, como que ele faria? Que a minha vida e a sua vida
seja uma vida de discipulado, uma vida de aprendizado dia a dia na presença de Deus. Vamos ficar de pé. Eu não sei, né, o que tem sido a sua vida, né, no dia a dia. Eu não sei quais têm sido os temores, eu não sei quais têm sido as atitudes que você tem tomado, ou que eu tenho tomado. Eu não sei qual é a atitude que você está tido no seu trabalho, no seu emprego, né, no seu dia a dia, dentro da tua casa, com teus filhos, né, com teus pais, com teus irmãos. Eu não sei, mas eu sei o seguinte, que o discípulo de Jesus precisa agir como Jesus age. E se a gente viver uma vida assim, procurando... Gente, nós não somos perfeitos, não. Por isso que a gente tem que procurar ser dia a dia, né? Bater a porta todo dia do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver segundo os teus preceitos. E quando você vive isso, você vai ver que vai haver mudança na sua vida, vai haver transformação. E tem duas coisas que são fundamentais para você fazer isso. É você buscar a palavra, meditar na palavra, ter uma vida de oração. Esses dois fatos te levam a ter uma vida espiritual sadia, né, um quebrantamento diário, né, para que você e eu tenhamos uma vida segundo o coração de Deus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque, ó Deus, a tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Se não fosse, nós não estaríamos aqui, Deus. Se não fosse, nós não poderíamos andar nem um passo. Mas a sua misericórdia tem nos alcançado. E a tua igreja, ó Deus, cada dia tem buscado a tua presença. Ó Deus, buscado ser discípulo do Senhor. Porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é quem nos ensina, é o Senhor que nos faz, ó Deus, caminhar em segurança, é o Senhor que nos faz andar, Deus, segundo os teus preceitos, ó Deus, que nessa vida, ó Deus, nós possamos buscar o Senhor todos os dias, de todo o coração, aprender com o Senhor, para que possamos ter, ó Deus, uma vida bem-aventurada, para que possamos ser felizes realmente, Senhor Deus, na alma, ó Deus, no dia a dia, independente das circunstâncias, que nós não vivemos por circunstâncias, mas viveremos, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor vive em nós. Por isso, Senhor Deus, renova nossas forças, dá-nos, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, a sede, ó Deus, da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa queimar em nós, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, e que tudo que fizermos, Deus, a manifestação do Teu poder, ó Deus, nos alcance e seja, ó Deus, pessoas transformadas através das nossas vidas, e entendendo que nós somos Seus discípulos, queremos viver, ó Deus, como o Senhor viveu. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados, dá-nos força, ó Deus, dá-nos, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, a sede de buscar e viver a Tua Palavra. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, que a unção do Espírito Santo, ó Deus, pare sobre cada um de nós, para que seja uma unção, ó Deus, de viver uma vida em abundância. E essa vida só acontece quando vivemos no Senhor, sendo discípulos do Senhor. Por isso, ó Deus, enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, uma vida, Deus, transformada, transformadora. Ó Deus, que possamos transformar e transformar outras pessoas. Ó Deus, nós oramos, crendo no poder, no nome de Jesus. Amém.